Para quem não me conhece, sou o Alex. Eu moro em Belo Horizonte, tenho 16 anos. E 17 hoje, né? Obrigado. E eu nasci em São Paulo, né? E eu era dessa igreja desde os 8 anos até acho que uns 15. E eu fui adotado pelo pastor David e a Rebeca. E eu queria agradecer muito, primeiramente, a Deus, né? Que me ajuda muito nessa vida. Se não fosse Ele, não sei onde eu estaria. E quero agradecer muito a todos que estão aqui. Me ajudam muito na minha vida. E não tem palavras para falar. E eu estou muito bem em BH, morando com David, Rebeca, os meus irmãos Henrique e Timóteo. E quero agradecer pelas orações que vocês estão me fazendo por mim e pelo meu irmãozinho Timóteo também. Como vocês sabem, ele tem um probleminha no rim direito e ele está em processo de tratamento. E quero agradecer por todas as orações. E quando vocês fazem lá em Belo Horizonte, pode passar lá na igreja para visitar a gente. Comer um pão de queijo. Isso só. Glória a Deus pela vida do Alex. Última vez que eu estive em Belo Horizonte, né, que foi nas minhas 2 semaninhas de férias lá, eu já olhei o Alex e vi o quanto ele amadureceu, assim, o quanto ele cresceu, está mais solto, né, está conversando bem, e eu fico muito feliz. E é uma família muito bonita que realmente dedica todo o tempo, tudo que eles têm para o reino de Deus. E com certeza vai sair coisa boa dessa molecada aí, do Henrique, do Alex, do Timóteo. E um dia, quem sabe, né, eles vão estar aqui pregando, vai ser uma bênção. Então, valeu, Alex, Deus abençoe. É muito bom ter você aqui no nosso meio. Hoje, irmãos, nós estamos aí celebrando a Páscoa, e a Páscoa é uma das datas mais importantes para o cristão, porque se você for pegar a história bíblica, Jesus começou a chamar algumas pessoas para andar perto dele. E aquelas pessoas caminharam junto com ele por volta de 3 anos, talvez um pouco mais. E aí, tudo se encerrou naquela cruz. O Lucas perguntou sobre o filme Paixão de Cristo, o Pedrão citou esse filme. É um filme que, como eu falei já em alguns cultos atrás, acho, 2 cultos atrás, eu falei assistir uma vez para não assistir mais, porque você só chora, né? É muito triste você ver alguém que é justo morrendo sem ter feito nada. E essa visão humana, nós sabemos que Jesus morreu pelos injustos, sendo justo, porque isso foi um plano de Deus para nos salvar. Isso torna a cruz ainda mais gloriosa. E hoje, na Páscoa, nós sabemos que a Páscoa ela vai trazer, é o dia que mostra que Jesus venceu a morte. Quem aqui consegue vencer a morte? Pode juntar todos os amigos do Pedrão da academia, eles não vencem a morte. Não tem como. É impossível. O ser humano não consegue vencer a morte. O ser humano não consegue vencer o poder do pecado. Quem aqui consegue parar de pecar? Você talvez tenha um pensamento ali que você não consegue gerenciar aquilo direito como você gostaria. Talvez tenha algum mau hábito que você não consegue mudar. Isso é a natureza do pecado em nós. Nós não temos força, nós não temos poder para vencer o pecado. E nós temos um adversário muito grande, que é Satanás. Às vezes, nas pregações, ninguém fala muito dele, né? Tem gente que tem até medo. Mas é verdade, o ser humano não consegue vencer Satanás. Inclusive, as armas que ele usa são as mesmas há 1000 anos. Ele não muda, porque ele sabe que o homem sempre cai, o homem é fraco. Ele vai lá e tenta o homem com a questão da ganância, do dinheiro. Ele tenta com relação ao poder, você precisa ser poderoso, precisa alcançar muitas coisas. Com relação ao sexo, e aí vai. E o homem vai indo na do Satanás e cai, não consegue vencer. Mas Jesus, sendo obediente até a morte de cruz, ele venceu tudo isso. Ele venceu Satanás, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. E eu te pergunto, se ele venceu tudo isso, por que nós andamos tristes? Por que nós andamos com medo?
Porque nós temos incredulidade no nosso coração. E é isso que nós vamos tratar nessa mensagem. Porque o poder da ressurreição, ela traz uma nova perspectiva para a nossa vida. Você andar sabendo que Jesus está vivo, amém? Muda toda a sua ótica sobre o mundo, porque Jesus ainda está operando os seus milagres. Jesus ainda tem poder para transformar corações. Jesus ainda está atuando na igreja. Obviamente, por meio do Espírito Santo aqui na terra, mas ele venceu todas as coisas, todas as barreiras. E o mais importante, ele abriu esse caminho para que nós tivéssemos comunhão com o Pai. Nós temos pregado muito sobre a comunhão com o Pai. Se nós não conhecemos o Pai, nós andamos como escravos. Se a gente não tem a segurança de um Pai, nós vamos correr que nem uns loucos atrás da nossa vida, tentando garantir o nosso pão de cada dia. Mas se a gente tem esse relacionamento firme com o Deus Pai, as coisas começam a fluir, as coisas começam a tomar uma outra conformação na nossa vida. E de repente a gente tem que lembrar, opa, Jesus está vivo. E porque ele vive, até o corinho lá, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Existe esperança com a ressurreição de Jesus. Pensa nos discípulos, andaram com Jesus, Jesus falou um monte de coisa, proclamou um monte de coisa a respeito de cada um deles. Oh, você vai ser pescador de homens. Nossa, um dia você vai ver anjos subindo e descendo, você vai fazer coisas maiores. E de repente Jesus morreu na cruz. E eles se dispersaram. Tipo assim, propaganda enganosa, né? E agora, o que eu vou fazer? E eles ficaram vivendo um momento de tensão. E nós vamos ver que quando Jesus apareceu, a vida desses caras foi totalmente transformada. E a vida de alguém que vai até Cristo, necessariamente ela vai ser transformada. Não porque você vai fazer um esforço sobre-humano, mas porque Jesus tem poder para transformar cada vida. Vocês têm essa expectativa, irmãos? Eu preciso de transformação, eu preciso conhecer esse poder de Deus. Senão a minha vida não vai valer a pena. Senão a minha vida vai continuar igual. Já pensou, você acorda, William, e vê lá, Jesus está vivo. Ele olhando nos seus olhos, falando com você. É essa a expectativa que o cristão tem que ter. É isso que a igreja primitiva viveu e transformou o mundo. A Páscoa ela vai falar do poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. A Páscoa, obviamente, ela tem todo um background lá no povo judeu. E nós sabemos que eles estavam no Egito, eles iam sair do Egito, mas eles tinham que celebrar a Páscoa, e seria a última das pragas que passaria para destruir os primogênitos dos filhos dos egípcios. E aí qual que era a garantia de que aquilo não atingiria também o povo de Deus? Eles teriam que sacrificar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas, para que não houvesse a destruição também entre o povo de Deus. E foi o sangue que protegeu eles da morte. Foi o sacrifício de um cordeiro que foi responsável por esse derramamento de sangue. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí nós vamos caminhar vários anos na história, chegar até Jesus, e você descobre que Jesus é esse cordeiro preparado antes do mundo ser fundado por Deus para que morresse no nosso lugar. Ele foi o substituto da nossa morte, como já foi dito aqui no momento do louvor. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é aquele que garante, primeiro, a liberdade daquela terra do Egito, da terra de escravidão, e segundo, uma nova vida caminhando com Deus. É Jesus. E isso foi feito através do poder de Deus demonstrado na ressurreição de Cristo, quando ele levantou ele dos mortos. Essa data, irmãos, é uma data que nós temos que ter esperança, nós temos que ter alegria e também uma expectativa do cumprimento das promessas. Porque foi como nós falamos, né? Várias vezes ele virava para os discípulos e falava, vai acontecer assim, e eu vou ser entregue na mão de homens ímpios, e eu vou sofrer, mas eu vou ressuscitar, eu vou voltar. E de repente eles não tinham isso muito claro. Eles estavam com uma expectativa talvez irreal a respeito do Messias. E Jesus estava falando, não, isso vai se cumprir. Então isso garante também as promessas por meio das Escrituras. Tudo que a Bíblia fala vai acontecer em Cristo. Tudo vai acontecer para o povo de Deus. Tudo que está relatado aqui nas Escrituras. Então a Páscoa ela faz a gente lembrar disso. Por que Deus direcionou tantas pessoas a escreverem tantos livros para nos orientar? Porque ali Ele está revelando Cristo. Ali Ele está mostrando o caminho até Ele. E é nas Escrituras que nós podemos experimentar esse poder da ressurreição.
eu vou citar agora, né? A gente estava falando na reunião de ministros, a Anacan lembrou do caminho de Emaús. A caminho de Emaús tinham, acho que 2 discípulos, pelo menos, né? Não sei se existiam alguns outros lá caminhando juntos, mas falam de 2 discípulos que estavam andando com Jesus, e de repente eles começaram a conversar as coisas, Jesus se aproximou, isso depois da ressurreição, e eles começaram a falar, Jesus perguntou, o que está rolando aí? E eles falaram assim, só você não sabe o que está acontecendo? Ele era o que mais sabia o que estava acontecendo, né? Porque ele experimentou tudo aquilo na própria pele e tinha ressuscitado. E eles começaram a explicar o que tinha acontecido. E aí, no caminho, Jesus vai se revelando para os caras. Mas eles estavam cegos, eles não estavam enxergando. E em um momento eles falam a coisa mais bonita que eu acho que existe ali escrito no Novo Testamento. Quando ele estava falando conosco, por acaso no nosso coração não estava ardendo? Quando ele estava citando as Escrituras, o nosso coração não começou a queimar? Ou seja, existe uma confirmação da palavra de Deus por meio da ressurreição de Jesus. Ele que torna a palavra viva. E ela que aviva o nosso coração, que aquece o nosso coração. Se a nossa fé está bem meia boca, cara, palavra de Deus, testemunho da palavra. Você está aí, borocochô, está triste, está depressivo, está mal, vai para a palavra, vai ver que Jesus ressuscitou. Ali confirma, ele ressuscitou. Esse é o testemunho dos discípulos ao longo de todo o livro de Atos. O que a igreja precisa fazer hoje? Construir um templo grande? Ter uma banda legal? Encher esse banco cheio de gente? Não. A gente precisa continuar testemunhando Cristo vivo. Mas você falar algo da sua boca e não está lá no coração, eu até brinquei esses dias, alguém me falou, né? Como é que é? Você está falando coisas que não estão no teu coração. Aí eu falei, isso é antibíblico, porque a Bíblia fala que o nosso coração, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a gente está cheio com essa expectativa da ressurreição, falando que, de fato, hoje é um dia de alegria, é um dia cheio de expectativa, a nossa boca vai falar essas coisas. A igreja, ela não se conteve, ela foi espalhando pelo mundo inteiro. Igreja, não esse contexto que nós conhecemos hoje, né, desses figurões por aí, mas a igreja como Cristo quis. Ela nasceu de forma orgânica, ela se espalhou no mundo todo. E eles testemunhavam Cristo ressurreto. Simplesmente isso. Porque o coração deles tinha convicção de que Jesus estava vivo. Isso transforma nações, isso transforma vidas. É isso que nós precisamos, irmãos. O impossível aconteceu. Foi Jesus ressuscitar dentre os mortos. Eu quero ler um texto, você pode acompanhar comigo em 1 Coríntios 15, nós não temos no PowerPoint, mas é um texto introdutório que fala especificamente sobre a ressurreição. E ele fala assim, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Isso foi um debate que eu tive com um amigo meu na faculdade. Ele falava assim, existe a ressurreição. Não existe ressurreição. Ele, mas você não é cristão? Eu falo, sim, eu sou cristão, mas eu não acredito que a gente vai ressuscitar. Ele, cara, você está indo contra tudo que a Bíblia ensina, porque o próprio Jesus ressuscitou. A minha resposta, ele é Deus, ele faz o que ele quer. Mas a promessa é que existe ressurreição, não só para Cristo, é que ele foi o primeiro dentre os mortos, mas todos nós seremos ressuscitados um dia. E aí ele continua, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se ele não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. Vamos ligar o microfone, vamos levantar das nossas cadeiras e ir embora. Não adianta pregar. Porque se Jesus não ressuscitou, não tem sentido nós pregarmos essas coisas. E ele ainda fala assim, e também é inútil a fé que vocês têm. O que nos faz continuar crendo? O que nos faz colocar em prática a nossa fé se Jesus não ressuscitou? Não tem sentido. Não tem alvo, não tem foco, não tem nada. E ele continua o texto. Mais que isso, nós seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ele repete, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão nos seus pecados. Esse é o dilema. Como Jesus ressuscitou, nós estamos livres do poder do pecado. Como Jesus ressuscitou, então o poder dele atua na nossa vida de fato. E como ele vive, nós podemos testemunhar e confirmar que Deus o enviou para morrer por nós. E aí ele fala assim, nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aqueles que já morreram, então já era, ficaram esperando à toa. E se é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, nós somos os mais dignos de compaixão. Ou seja, tem que ter pena da gente. Se Jesus não ressuscitou, o mundo inteiro deve olhar para a igreja e falar, nossa, que ridículo. Eu estou até com pena desses caras, porque eles estão perdendo o tempo deles. Mas ele confirma, Cristo ressuscitou. Isso aí é a tônica do Evangelho.
Isso é o principal para a nossa vida cristã. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele está aqui. Ele está falando conosco, por meio da palavra dele. Mas, de fato, ele confirma, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. E visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15. É o capítulo que mais vai falar de ressurreição. Ele falou assim, o pecado entrou por causa de um homem. O Adão, ele vai sofrer um bullying lá no céu, quando a gente chegar lá. Porque ninguém vai entender, cara, o que você fez? Por que você não pediu perdão para Deus? Por que você não se humilhou? Olha o que você causou na humanidade toda. Mas por causa de um homem, o pecado entrou na humanidade e todos pecaram. E ele fala, exatamente por conta da ressurreição de Cristo, ele garante a ressurreição para todos. Esse é o ponto básico dessa mensagem, irmãos. Todos nós seremos ressuscitados. Eu não vou falar do juízo hoje, mas todos serão ressuscitados. Amém? A Bíblia garantiu isso. Pelo menos o que eu li aqui, eu entendi isso. Você também entendeu, certo? E o mais importante, por conta de Cristo, é que veio a ressurreição. Porque ele cumpriu toda a vontade do Pai. Porque ele nos limpou de todo esse pecado. Porque ele nos tirou do império das trevas, do poder de Satanás. É por isso que nós poderemos ressuscitar. É por isso que a vida cristã vale a pena. É por isso que a fé ela deve ser atuante, ela deve ser viva. É por isso que nós temos que ter alegria na presença de Deus. Expectativa de que Ele está atuando. Porque a nossa fé não é vã. A nossa fé, irmãos, ela é poderosa para cumprir os desígnios de Deus aqui na terra. Primeira coisa que nós temos que fazer é despertar, irmãos. Despertar, porque existe fé, existe confiança, existe uma convicção. A convicção é que Cristo está vivo. E é isso que vai mover a nossa vida. Então eu queria trazer algum texto bíblico aqui de João, para falar um pouquinho sobre o efeito desse poder da ressurreição. E a primeira coisa que nós vamos descobrir por meio do texto bíblico é que o poder da ressurreição, ele afasta a tristeza da nossa vida. Vamos ler aqui o texto bíblico que fala da Maria. Maria, porém, eu estou cortando algumas partes, mas isso aconteceu logo após a crucificação de Cristo, está no capítulo 20, são 3 histórias que João cita para nos trazer o que aconteceu depois que Jesus foi sepultado. E aí, de manhãzinha lá, Maria ficou lá à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhes perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Ela teve tristeza por ver que Jesus não estava lá. Imagina, ela viu aquela cena na cruz, Jesus sendo dilacerado. E de repente tiraram o corpo dele e botaram dentro de uma sepultura. E ela estava na expectativa de ir lá fazer uma homenagem. Já pensou, uma pessoa da sua família morre, você taca ele dentro de um caminhão de lixo, acabou? Não, você quer fazer um momento, um culto fúnebre. E ela foi lá provavelmente para isso, para ter talvez esse último encontro, falar as últimas palavras, lembrar algumas coisas. Não sei o que a mulher foi fazer lá, mas ela chegou lá e o corpo não estava. E ela falou, não sei nem onde puseram ele. E nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Mistério da Bíblia, não o reconheceu. E disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? E pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. E Jesus lhe disse, Maria. Só de falar o nome dela. Então ela se voltou para ele e exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. E Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês, confirmando que existe essa filiação daqueles que creem em Cristo com o Pai, garantindo essa comunhão com Deus. E a Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhes dissera. Não dá para ler direito, mas fala assim, na presença de Jesus, a tristeza vai embora. Qual foi a pergunta que os anjos fizeram? Qual foi a pergunta que Jesus fez? Por que você está chorando? Existem muitos cristãos que andam tristes. Nós estamos falando do poder da ressurreição, amém? Estão todos aqui comigo? E de repente a gente vê que o poder da ressurreição tirou Jesus dentre os mortos e essa é a nossa esperança.
E eu te pergunto, combina esperança com tristeza? Você está esperando, já pensou o Sandrão lá esperando a Jane entrar no altar? E ele começa, obviamente chorou, né, o Sandrão? Mas foi um choro de alegria, falou, finalmente chegou minha vez, né? Mas imaginei ele chorando triste, falando, meu Deus, por que eu estou casando? Como é que vai ser? E a Jane chegando, não é assim. Com Jesus é a mesma coisa. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E a gente anda cabisbaixo. A gente anda triste, a gente anda pesado. A gente anda como se Jesus tivesse morto. Alguém já se sentiu assim? Não precisa levantar a mão. Mas você concorda que é incoerente com a nossa fé? Não estou dizendo que a gente vai viver que nem um bobo alegre, sorrindo para todo lado. Mas existe algo que é um princípio. Eu posso estar sofrendo nessa vida. Eu posso ter sido provado em algum momento da minha história. Eu posso ter passado por coisas que me magoaram, me machucaram. Mas a minha alegria está no meu Senhor. Nós vimos recentemente na EBD um trecho de Abacuque, que falava assim, ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê os seus frutos, que não haja mantimentos, que não haja bois, que não haja nada para comer, para me sustentar, ainda assim eu vou me alegrar em Deus, porque Ele é o Deus da minha salvação. Cara, é dessa alegria que nós temos que falar. Ele está falando, eu não tenho nada para comer, eu tenho um baita campo aqui, o campo está seco, não chove, não dá fruto, isso aqui está me dando prejuízo, meu bolso está furado, eu perdi dinheiro na bolsa, na bolsa lá de valores, mas ainda assim eu consigo me alegrar em Deus, porque Ele me salvou do pecado. Ele me salvou da morte. Ele me salvou de Satanás. Na presença de Jesus, a tristeza vai embora. Eu não estou dizendo que você não vai ter tristeza nessa vida. Com certeza, irmãos. Isso já está comprovado. Eu tenho várias cicatrizes aqui, você também. Nós teremos muita tristeza nesse mundo. Mas nós temos para onde recorrer. Nós sabemos que o nosso Salvador está vivo. E eu te garanto que o dia que você estiver triste, você tiver coragem, ousadia de se ajoelhar perante Cristo, você vai sair de lá transformado. Ele conhece a dor do seu coração. Assim como ele conhecia a dor de Maria. E, cara, eu não sei vocês, mas acho que Jesus, ele tinha algo assim de espirituoso, vamos dizer assim, é estranho falar Jesus espirituoso, mas é algo assim ele gostava de talvez dar umas tiradinhas de vez em quando nos discípulos. Ele pergunta, o que você está procurando? É lógico que ele sabia que ela estava procurando ele. E ele estava cara a cara com ela. Só que eu vou te falar uma coisa, irmãos. A tristeza, ela parece que coloca uma venda nos nossos olhos. E a gente para de ver Deus na nossa vida. Jesus está na nossa cara, na situação. Com o sepulcro aberto, sem o corpo, Jesus está na nossa cara e a gente não vê Jesus. É isso que a Maria passou. Jesus falou em Hebreus 13:5, na verdade é uma palavra sobre Deus. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Todos os cristãos que eu conheço, algum dia na sua vida já se sentiram abandonados. Todos os cristãos que eu conheço, muitas vezes, permitem que a tristeza seja maior que essa alegria que fala da vida eterna. Então nós precisamos mudar alguma coisa. Jesus está na nossa cara e a tristeza está tapando o rosto dele. Nós não conseguimos ver Jesus na situação. E a nossa alma se abate. Precisamos confiar em Jesus, irmãos. E quando a tristeza foi tirada de Maria, ela fez uma exclamação, mestre, é você mesmo. Eu estou te vendo, eu achei que você estava morto, eu vim aqui, né, ver seu corpo e você está falando comigo. Glória a Deus que você não é o jardineiro. E ela olhou e a tristeza foi embora e Jesus falou o quê? Vai lá falar para os seus irmãos. Já pensou, qual que era a vontade da Maria? Fala sério, a gente sabe a história da Maria. Ela queria ficar lá, não, Jesus, vamos tomar um café, um pão de queijo, né, vamos ficar aqui, bate um papo, ter comunhão. Ele falou, não, vai lá falar para os seus irmãos. Testemunha, eu estou vivo. A primeira pessoa que viu Jesus vivo, ressurreto, foi uma mulher. Esse é, inclusive, um dos argumentos apologéticos para defender a fé cristã. Porque as mulheres não tinham autoridade. Se ela chegasse lá, os discípulos, Jesus ressuscitou, e os judeus perguntavam assim, quem disse que ele ressuscitou? Quem que falou? Ah, foi a Maria. Eles vão começar a rir. Uma mulher testificou, viu que ele está vivo? É mentira. Mulher não presta. O argumento, desculpa, mulher não, né? A convicção, o argumento dela não tem valor. Era diferente se a Bíblia falasse assim, não, Pedro estava lá e viu. Opa, é um homem que viu, é diferente. Eu não estou fazendo isso para falar que eu sou machista, estou dizendo o contexto bíblico. A mulher não era validada como uma testemunha fiel.
E isso é uma das coisas que comprova, o túmulo de fato estava vazio. Jesus não estava lá, porque os discípulos acreditaram nela. E não só nela. Nós vamos para a próxima parte. Nós vamos falar um pouquinho sobre o medo, irmãos. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Por isso que a gente está aqui no culto, né? Ah, por que tem que ser o culto no domingo? Está aí uma das explicações. Eles estavam reunidos. Eles não tinham para onde ir. E aí fala que, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, eles estavam com medo, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Lembre-se, né? As mãos foram perfuradas e o lado recebeu uma bela de uma lança e ele mostrou para os seus discípulos, sou eu mesmo. Eu que fui crucificado. Eu não sou irmão gêmeo de Jesus. Existem teses dessa, por incrível que pareça. O ser humano se acha muito inteligente. Mas para explicar a ressurreição, alguns caras afirmaram que ele tinha um irmão gêmeo. Pode enterrar essa informação. Eu não sei, o cara é todo doutorado, tal. Eu que sou burro consigo saber que não é isso. E aí Jesus entrou e falou, paz seja com vocês, mostrou o lado, mostrou as mãos. E os discípulos, o quê? Se alegraram quando viram o Senhor. Quando a gente consegue ver o Senhor, a gente tem alegria. E ele estava lá, ó, sou eu mesmo, eu estou aqui. E por vários momentos, Jesus está confirmando, eu estou aqui. Não tem motivo para vocês terem medo, não tem motivos para vocês estarem tristes. E novamente ele disse, paz seja com vocês. Cara, Jesus insiste, paz, eu estou aqui. Se eu estou aqui, se eu estou no barco, tenha paz. Hoje o mundo procura várias filosofias, várias religiões para trazer a paz interior, certo? A gente sabe que o príncipe da paz é Jesus. Ele garante a paz. E ele fala, eu dou a paz para você, não como o mundo dá. O mundo vai falar assim, você vai ter paz quando você ganhar na sua Mega Sena, você vai ter paz quando você for promovido, você vai ter paz quando você for reconhecido, você vai ter paz quando você fizer o gol na final do Palmeiras e Corinthians e levantar a taça. É isso que o mundo fala, é isso que é paz, mas não tem paz. Cada hora vai vir mais demanda, e o cara não tem estrutura para aguentar isso tudo. Então ele fala, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, não estarão perdoados. Jesus ele quer substituir o nosso medo por essa paz. Ele quer substituir a nossa covardia, a nossa tristeza, por alegria e coragem. Porque vocês entenderam o que aconteceu aqui? Jesus apareceu para os discípulos, eles estavam trancados e ele se pôs lá no meio. Algo milagroso aconteceu ali, ele atravessou a parede. E eles ficaram impressionados. E Jesus proclamou, paz. Acalma esse coração. A situação lá fora está tensa. Os judeus acabaram de me crucificar. Está tendo uma treta ali com os romanos, com os judeus. Existe um poder, né, querendo tomar as terras. Existe a inflação, existe o desemprego. Existe tudo. Sempre existiu, irmãos. Em todo momento na história do homem, sempre houveram essas coisas que trazem essa ameaça. Mas ele sabia que os discípulos estavam com medo, porque eles pensaram assim, talvez nós sejamos os próximos. Se você vê Jesus morrendo na cruz, você andava pertinho de Jesus, e de repente ele morreu, enterraram ele, o que você vai pensar? Ah, deixa eu ficar aqui e fala, não, eu sou um cristão. Você vai fugir. E eles estavam assim, todos reunidos, com medo, rabinho entre as pernas, falando, seremos os próximos. Tanto os judeus quanto os romanos nos odeiam. Como é que nós vamos conseguir emprego? Como é que nós vamos sair para falar de Jesus, igual ele falou que era para a gente fazer? Como é que eu vou casar? Talvez algum discípulo, né? Eles vão olhar e falar, não, esse cara estava com Jesus, mano, crucifica ele também. Ele vai continuar proclamando essas ideias que Jesus veio colocar na cabeça do povo. Então eles estavam com essas cenas terríveis da crucificação na cabeça. E eles estavam sem esperança. O medo tinha tomado conta da vida deles. De repente, Jesus se revela para eles. Jesus ele é maior que o medo, irmãos. Eu vou te falar, eu tenho um pouco de medo do futuro, às vezes. Eu dou umas travadas, assim, sérias. Que eu começo a conversar com Deus, aí bate aquela ansiedade. Como é que vai ser, para onde vai, como é que vai ser e tal. E eu sei que muitos aqui têm isso, porque é natural do ser humano, não é verdade? Mas a gente não pode deixar o poder do medo ser maior que o poder da ressurreição. Porque a ressurreição de Jesus, ela tem o poder de expulsar o medo da nossa vida. Jesus, assim que se apresentou para eles, confirmou, ó, sou eu,
ele deu uma missão para aqueles caras. Eles falou, vão testemunhar que eu estou vivo. Recebam uma capacitação. Ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, querendo dizer assim, ó, eu estou autorizando vocês a irem e proclamarem que os pecados das pessoas estão perdoados. Se vocês perdoarem, eles serão perdoados. Isso aqui não tem nada a ver com a doutrina católica de você confessar os pecados e o padre falar a sua sentença. 5 Pai Nossos, 10 Ave Maria. Isso tem a ver com o poder que existe na restauração do homem perante Deus. Se vocês perdoarem, serão perdoados. Ele está falando, diante de Deus, o homem tem o perdão disponível em Cristo. Testemunhem isso. E vocês estão capacitados pelo Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Cara, a igreja, depois disso, fez um estrago, em outras palavras, assim, dizendo, entre aspas, né, no mundo, porque eles tinham tanta ousadia, tanta coragem, obviamente esperaram o dia de Pentecostes, né, chegou, desceu o Espírito Santo sobre eles, e realmente eles foram capacitados, e eles começaram a pregar que Jesus estava vivo, que Jesus tinha poder para curar, Jesus tinha poder para libertar pessoas da escravidão, do pecado, dos demônios, e eles começaram a fazer o que Jesus fazia antes. Eles começaram a curar as pessoas, eles começaram a proclamar a liberdade àqueles que estavam cativos. Olha o que o poder da ressurreição faz na nossa vida, irmãos. Enquanto a gente está com medo, lembra da prática da ousadia? É uma dos temas da escola dominical. Prática da ousadia é você saber que você tem o Espírito Santo em você e que você foi comissionado pelo próprio Jesus para ir testemunhar dele e ele que garante o resultado. Então os discípulos falaram, por que a gente está com medo? A gente acabou de ver Jesus. A gente viu que ele morreu na cruz, cara. Não é possível que ele apanhou tanto, foi lá crucificado daquela forma horrível, enfiaram uma lança do lado dele, furaram as mãos dele. Eu vi o espírito dele, ele entregou diante de Deus, e ele estava vivo. É impossível. Ele morreu, a gente viu. Ele foi sepultado. Mas agora ele aparece diante de nós. E fala, vão testemunhar a meu respeito. Cara, ele está falando, tenha coragem. Confia no meu nome. Leva o meu nome adiante. Eu estou com vocês. É isso que Jesus falou para os discípulos, é isso que Jesus fala para nós. E o medo, nesse momento, foi expulso da vida dos discípulos, porque eles contemplaram com os próprios olhos que Jesus estava vivo. É isso que traz a mudança na nossa vida cristã. Eu estou falando aqui de 12 homens, que eram aqueles... 11, né? Um já tinha ido para o Beleléu. 11 homens que seguiram Jesus, largaram tudo que eles tinham, confiaram a vida deles a Cristo, e eles estavam decepcionados. Eles estavam com medo do amanhã. Como é que vai ser o amanhã? Porque eu larguei lá a pescaria, não sei mais pescar. Eu larguei meus negócios, eu larguei minha família, e eu estou seguindo o caminho de Jesus. Jesus morreu, o que vai ser da minha vida? Os judeus querem perseguir a gente, os romanos são violentos, a gente viu como eles bateram no nosso Senhor. Para onde nós vamos? E quando Jesus apareceu, eles falaram, agora eu sei para onde eu vou. Eu vou para o mundo inteiro pregar que ele está vivo. Com coragem, com ousadia, com poder do Espírito Santo. Isso é para nós, irmãos. No lugar desse medo, teve paz e teve fé, teve convicção. Nós precisamos ter esse encontro com Jesus vivo para transformar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de lidar com a fé. A fé não é só você fechar seus olhinhos, fazer a sua oração de abençoar o seu alimento, abençoar a sua família. Isso aí Jesus já faz sem você pedir. Não é uma fórmula mágica. Eu vou tocar o coração de Deus. Deus abençoa essa pessoa. Deus já está abençoando antes de você pedir. Mas Ele quer que a gente seja mais ousado. Ele quer que a gente conheça Ele mais. Que a gente tenha essa convicção. E pare, lance o medo para fora. A fé em Cristo ressurreto, ela vai expulsar o medo. E aí tem uma outra situação bem conhecida, irmãos. Porque quando Cristo ressuscita, Ele vai confrontar a nossa incredulidade. Vocês lembram do personagem que falam que é o discípulo que era incrédulo e tal? Eu acho que todos eram, na verdade. A desvantagem do Tomé é porque ele não estava na reunião. Não é verdade? Olha, foi uma semana mais tarde, quer dizer, no culto seguinte, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. E apesar de estarem trancadas as portas, de novo estava trancada, é engraçado, né? Eles viram Jesus ressurreto, acho que eles estavam meio na dúvida, mas a porta estava trancada. E Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse de novo, paz sejam com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado.
pare de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. A incredulidade, irmãos, ela vai cegar e vai endurecer o nosso coração. Por que Tomé não estava reunido com os irmãos? Para onde ele foi? Se os caras estavam com medo e se reuniram, eu te pergunto, será que Tomé era corajoso o suficiente para não estar lá? Não, vou enfrentar os fariseus. Vou lá bater um papinho teológico com eles. Eu não sei o que Tomé estava fazendo. Talvez ele tivesse com mais medo que os caras, a ponto de nem ter saído da sua casa para ir no culto. Mas nesse momento, quando passa uma semana, eles se reúnem de novo, como se fosse um hábito que eles aprenderam com o Senhor. Não deixem de congregar, como é o costume de muitos. E eles estavam reunidos, compartilhando aquilo que eles estavam vivendo. E Tomé, obviamente, falou, mano, é impossível Jesus ter aparecido para vocês. Vocês estão viajando. E, de repente, o próprio Jesus aparece para o Tomé e fala, Tomé, pode tocar. Cara, já pensou Jesus falando para você, eu não sei se Jesus está vivo. Ele aparece para você e fala, toca, pode ver, sou eu. Encosta aqui, ó, nesse buraquinho, ó, até atravessa o dedo. Cara, Tomé, ele na hora declarou. Ele fez uma declaração muito bonita que muitos não fazem, Senhor meu e Deus meu. Ele falou, de fato, você é o Deus que ressuscitou. Você é aquilo que você dizia que você era e eu não entendia. E ele repreendeu, ele falou assim, não duvide, mas creia. Além dos cristãos andarem abatidos e tristes, além dos cristãos andarem com medo e não testemunhar a respeito do seu Senhor, muitos de nós somos incrédulos. Ah, Jesus, se você abrir o mar vermelho, aí eu começo a falar do Senhor. Aí eu vou falar do teu amor, aí eu vou para as nações, aí eu vou firmar numa igreja, aí eu vou abrir uma célula. Aí, cara, a gente promete um monte de coisa, contanto que o Senhor faça algo por nós. Por isso que ele fala, bem-aventurados que não viram e creram. Porque eles ouvem da minha palavra e creem naquela palavra. Eles sabem que eu sou o que sou, porque eu disse que sou. E Tomé precisou tocar. Sinceramente, eu vou ser bem sincero, eu acho que Tomé foi sincero. Ele foi um dos mais sinceros, porque ele falou, não acredito, cara. Eu só acredito vendo, não é esse o bordão? Mas Jesus foi lá, tá bom, você só acredita vendo? Então tá aqui, ó, estou aqui. Sabe por quê? Porque Jesus ele quer tirar a incredulidade do nosso coração. Ele não repreendeu Tomé no sentido de falar, você não presta, vai lá, volta para o judeu. Não, ele acolheu o Tomé na incredulidade que ele tinha. Existem pessoas que têm dificuldade de entender o Evangelho. Inclusive próprios cristãos. Acredita até uma parte, chega outra que duvida. Chega outra que talvez o coração está endurecido. Ah, Deus faz milagre, mas foi antigamente. Eu não vejo milagre na igreja, como é que Deus faz milagre? Eu quero ver. Não é? É Tomé, cara. A gente é Tomé pra caramba. A gente fala dele, né, como se fosse um cara qualquer. Ele está bem na nossa frente aqui. Se você olhar no espelho, você vai ver o Tomé. Incredulidade, irmãos. E tem um trecho que me incomoda muito na Bíblia que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Cara, imagina você querendo agradar alguém que você ama. Com Deus é a mesma coisa, você está querendo agradar Ele, mas se não tiver esse ingrediente fé, não tem como agradar. Porque você está olhando para Ele e falando assim, Deus, você é bom, você é poderoso, você ressuscitou Jesus dos mortos, você pode curar pessoas, você pode converter quem você quiser, você pode transformar qualquer vida, você pode transformar uma nação, mas eu preciso ver. Ele fala assim, não acredito, depois de tudo que eu falei que eu sou, de tudo que está escrito aqui, depois de ter ressuscitado meu filho e tal, você quer uma prova do meu amor? A incredulidade, irmãos, ela endurece o nosso coração e nos torna cegos também. Então a incredulidade, ela vai ser confrontada com a ressurreição de Cristo. Foi isso que Jesus fez. Qual é a melhor forma de provar? Apareceu vivo na frente do Tomé. E hoje, irmãos, quando a gente comemora e celebra a Páscoa, é para mostrar para a igreja, Cristo está vivo. Ah, mas eu não estou vendo. Espera o toque do Espírito Santo na sua vida. Para ele vai revelar quem é o Filho de Deus. Busca isso para você ver se você não vai encontrar. O pastor David costuma falar que Jesus é um leão indomável. Você não consegue botar Jesus numa caixinha. Eu não posso falar o que ele vai fazer na sua vida. Você pode daqui a pouco cair aos prantos, porque você vai saber que ele conhece o teu pecado. E você entendeu que ele está vivo. E que um dia ele vai julgar a sua vida. E você não pode fazer nada por isso, porque você não consegue remover os pecados do seu coração. E você vai entender, na verdade, que ele fez isso por você. Então você deve a sua vida a ele. E, cara, Deus pode fazer o que ele quiser.
Ele, de fato, é um leão indomável. Você não pode botar uma coleirinha em Jesus e falar, vem cá, vou apresentar Jesus para vocês. Ele, no momento que ele quiser, ele pode vir fazer uma bagunça na nossa vida, no bom sentido. Você se acha bom nisso? Então tá bom. Pum. Você é o cara mais inteligente da escola? Pum. Eu conheci a história de um... Ele é um teólogo muito conhecido, William Lane Craig. Ele, até o Djair, acho que traduziu ele numa das edições da Vida Nova, de um congresso, e ele fala muito sobre o túmulo vazio. Ele estudou, 20 anos sobre o túmulo vazio. Mas não é igual eu aqui nessa pregação. Ele estudou para sentar nas universidades e falar para aqueles caras que eram ateus que, de fato, existe argumentos razoáveis para que, de fato, Cristo ressuscitou. E ele debate com os cabeção. E ele falou que durante... William Lane Craig. E ele falou que... em determinado momento do doutorado dele, ele estava convencido que ele tinha potencial para conseguir concluir até bem, né, o trabalho dele, e ele foi reprovado numa banca. Aquilo lá deu um nó nele. Tanta dedicação, abrir mão disso, e eu não consegui. E aí ele falou que aquilo foi uma experiência com Deus, uma experiência real. Ele entendeu que ele tinha que entrar na presença de Deus, muito mais do que mergulhar nos livros. E descansar em Deus. Falou, não é eu que vou fazer por você, não é você que vai fazer. E depois, obviamente, ele se formou e esse é um testemunho dele. E a gente encontra isso nas nossas vidas em várias áreas. Às vezes a gente quer ir com a nossa força. A gente acredita mais no nosso poder, na nossa força, do que no poder e na força de Deus. E o nosso relacionamento já começa errado aí. Isso é incredulidade, irmãos. A incredulidade não é só você falar assim, eu não vou orar isso porque não vai acontecer. A incredulidade é você duvidar de quem Deus é. A incredulidade, ela vai duvidar que, de fato, Jesus ressuscitou. Porque você, quando ora, está orando para um Cristo morto, que não tem efeito, que não tem ação na tua vida. Isso é problemático, porque Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Então ele fala, se você pedir no meu nome, isso vai acontecer. Obviamente, o seu coração vai estar transformado a ponto de pedir aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. E aí nós vamos começar a ver as coisas acontecendo. Porque nós vamos orar, dirigindo a nossa oração para esse Cristo que está vivo, não para um Cristo que está enterrado. Então, irmãos, a ressurreição ela também vai confrontar a nossa incredulidade. Último ponto, eu quero incentivar os irmãos, porque a ressurreição ela vai trazer um novo propósito para a nossa vida. Pelo simples fato de Jesus estar vivo, existe um redirecionamento das nossas prioridades. Existe um novo amor que nós podemos cultivar. Se você ama seu videogame, se você ama a sua empresa, se você ama, sei lá, qualquer coisa, quando você tem um encontro com Jesus, você fala assim, peraí, eu estou entendendo que isso aqui é prioridade. Esse relacionamento é fundamental para que essas outras coisas aconteçam bem. Eu preciso estar bem com Ele, eu preciso conhecer quem Ele é, para que as outras coisas possam fluir da maneira dEle, da vontade dEle. Então a ressurreição, ela vai mudar a nossa forma de agir. Necessariamente, aqueles que creem em Cristo vão ser transformados por essa verdade. E foi o que aconteceu com Pedro. Aí nós já vamos para o capítulo 21. Eles estavam lá pescando e tal, e Jesus estava na praia, e fez aquela história toda, lança aí a rede e tal, e eles pescaram, aí Pedro ficou super empolgado, se vestiu, mergulhou e foi até Jesus. Enquanto isso, os discípulos vinham no seu barquinho. E aí, quando eles chegaram na praia, Jesus tinha preparado um peixinho, um pãozinho, e eles comeram. Em determinado momento, Jesus virou para Pedro e falou o seguinte, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? E disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse, parece insistente, parece chato, parece incômodo. Imagina a gente perguntando 3 vezes, está com fome? Não, estou bem. Está com fome? Não, estou bem. Está com fome? Caramba, eu já falei que eu estou bem. Né? Bom, deixa para lá. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E aí pela terceira vez ele perguntou a mesma coisa. E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Esse trecho me mostra que mesmo Pedro, tendo visto Cristo ressurreto, mesmo ele tendo visto Tomé tocando no Senhor,
Mesmo ele tendo visto o testemunho da Maria, ainda assim ele tinha uma ferida no coração dele. Pedro, ele teve uma experiência que ele negou Cristo. E eu quero te lembrar quem era Pedro. Pedro era um dos caras mais ousados. Depois de Jesus, só Pedro andou sobre as águas. Você já andou sobre as águas? Eu nunca andei, até porque eu sou pesado. Os matemáticos, físicos e engenheiros sabem que é impossível acontecer isso. Mas Pedro andou sobre as águas. Pedro foi aquele que disse que estava disposto a morrer por Jesus. Pedro foi aquele que se dispôs a liderar esse grupo de troglodita e ser o cabeça deles para guiar eles, seu representante. Pedro era um cara ousado, Pedro era um cara que talvez não pensasse tanto, né, como muitos costumam falar, mas ele era um cara que se dispunha a andar com Jesus. Em determinado momento da vida dele, ele negou a Cristo. E isso foi pesado demais. É como se ele tivesse traído o melhor amigo dele. Ele não conseguiu lidar bem com aquilo. E nesse momento, Jesus foi indo pelas bordinhas, né? Vamos fazer um almoço aqui, vamos ter comunhão. Aí chamou Pedro de lado. Acho que Pedro falou, putz, agora vai ser a hora. Agora ele vai falar alguma coisa que vai vir com tudo e vai acertar meu coração. E ele pergunta, você realmente me ama mais do que esses? Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava tirando lá do coração do Pedro uma afirmação que ele mesmo fazia dele. É como se Pedro virasse para Jesus e falasse, Jesus, eu te amo mais que esses caras. Só que quando ele traiu Jesus, ele viu que ele pisou na bola. E agora Jesus estava falando assim, Pedro, você lembra que você falou que você me amava mais do que esses? De fato isso acontece? Ele estava falando assim, Pedro, eu sei quem você é. Ele fala isso para a gente, eu sei quem você é. Retoma aquilo que fez você me seguir por tanto tempo. Se você me ama, cuida do meu rebanho. Jesus, ele não vem curar a nossa vida para a gente ficar de boa seguindo os nossos planos. Ele vem curar a nossa vida com um propósito. Ele deu uma missão para o Pedro. Cuida das minhas ovelhas. Já que você me ama mais que todos estes, demonstre esse teu amor na prática e cuida deles. Com o amor que você demonstraria para mim, faça isso pela minha igreja. Faça isso por esse grupo. Faça isso pelos seus irmãos. E, cara, eu vou te falar, a coisa que a gente mais perde na caminhada, na vida, é o amor. A gente vai sendo ferido, a gente vai tomando porrada, a gente vai caindo, a gente vai se machucando. E, de repente, você fala assim, cara, por que eu estou fazendo tudo isso? O que está me motivando? Por que eu estou vindo na igreja? Por que eu vou para o meu trabalho? Por que eu estou aqui com a minha família? O motivo é um só, o amor. Jesus está resgatando isso. Isso é uma palavra, irmãos, para todos nós, porque a ressurreição fala do amor de Cristo por nós. E Ele quer que a gente converta esse nosso amor por Ele em amor pelo próximo, em amor pelas coisas que Ele ama. Esse amor é que vai representar a nossa fé na ressurreição de Cristo. E aí eu tenho uma notícia, isso depende do seu relacionamento com Cristo. Jesus chamou Pedro de canto e foi direto 3 vezes falar a mesma coisa, até que ele ficou chateado. Ele falou, o Senhor sabe disso. E ele não largou o pé, cuida das minhas ovelhas. Insistiu. Existe trabalho, existe dedicação, existe algo para acontecer ainda além daqui. Então essa última palavra, esse último ponto, irmãos, é para lembrar o povo de Deus que se Ele está vivo, isso precisa ser traduzido no nosso amor prático. Ah, Jesus ressuscitou, que bom, ganhei um carro. Ah, Jesus ressuscitou, que legal, fui liberto disso. É você e Deus a vida inteira e você esquece que existe um rebanho. Você esquece que existem outras pessoas, você esquece que existe a missão de Deus. E a missão de Deus é a missão do povo de Deus. Então, quando a gente fala da ressurreição, é para nós testemunharmos essa ressurreição. É para nós sermos capacitados por Deus para levar esse amor adiante. Senão, os caras vão olhar e falar, que ressurreição, caramba, olha como você me trata. Que ressurreição, mano, olha o que você faz no seu dia a dia. O que você fala da ressurreição se você mesmo está morto? Então a ressurreição, irmãos, ela vai nos confrontar nesses pontos. E vai querer resgatar esse amor que inicialmente nós tivemos pelo Senhor. Como é que está o seu amor hoje por Cristo? A gente cantou, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele é exaltado e tudo mais. Mas foi da boca para fora? Ou foi com esse amor sincero? Todas as nossas atividades religiosas um dia vão se cansar, vai ser cansativo. Vai chegar uma hora que você vai lotar a sua agenda com compromissos, entre aspas, cristãos, e você vai olhar e vai falar, qual é o sentido disso tudo?
E aí você vai lembrar dessa passagem. Jesus chega para você e fala, você me ama? Tem certeza? Está disposto? Você vai? É isso. Então a ressurreição, ela traz uma aplicação muito prática na nossa vida. E é de testemunhar desse amor de Cristo para outras pessoas. É de viver esse amor de Cristo a ponto dele transbordar na nossa vida. Eu não estou falando que você vai sair abraçando todo mundo na rua. Não entendo o amor de Cristo dessa forma. Jesus não curou todos os paralíticos do seu tempo. Jesus não supriu a fome de todos os que estavam famintos na sua época. Mas quando ele teve oportunidade, ele fez. E deixou exemplo para nós. Quem você precisa alcançar com esse amor? Quem está próximo de você para você falar de fato, Cristo está vivo. E pelo fato dele estar vivo, existe esperança para nós. É isso a vida cristã. No fim é isso, irmãos. Se resume no relacionamento com Jesus. Porque se ele vive, se ele está vivo, é porque ele ainda quer continuar se relacionando conosco. Amém? Eu vou terminar lendo um trecho e nós vamos para celebrar a Santa Ceia. Esse trecho está em Efésios 2, e ele fala o seguinte: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, ele nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Em outras palavras, quando nós ainda éramos pecadores, ele derramou a sua graça para que nós fôssemos salvos. Ele mostrou a sua misericórdia. Ele mostrou que, de fato, ele nos amou com grande amor. E ele continua: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Traduzindo aqui, irmãos, ele nos ressuscitou com Jesus e já nos colocou numa posição de honra, numa posição ali perto do Pai, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós necessitamos estar em Cristo, porque por nós mesmos nós não temos este lugar. E isso tudo para mostrar no futuro, né, nas eras que hão de vir, o quão a sua graça é rica. Existe uma graça, a graça da salvação, ela está disponível para todos nós. E às vezes a gente está igual Pedro, com uma ferida lá dentro, a gente despreza essa graça. A graça hoje, ela está sobre nós. Você pode lembrar que você é salvo. Você pode ser um cristão antigo, já você nasceu aqui na igreja. Sua mãe pariu aqui, você no púlpito. Ok. Isso não garante a sua fé. Você precisa continuar comprovando que você crê em Cristo, que você tem esse relacionamento com Ele, que essa graça está sobre a sua vida. E Ele demonstra a sua bondade para com todos nós, em Cristo Jesus. Se você duvida da bondade de Deus, olha para Jesus. Nós acabamos de falar, Jesus, quando ressuscitou, tirou a tristeza do coração. Ele confrontou a incredulidade, falou, tenha fé, creia. E ele tirou o medo, falou, tenha coragem, seja forte, avança, eu estou com você. Essa é a bondade de Deus manifestada em Cristo Jesus. E é esse Jesus que está comigo e com você. Amém? E é no nome dele que nós vamos celebrar essa ceia. Alguém pode me ajudar aqui com os elementos da ceia, por favor?